Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do professor Ricardo Fernandes. E hoje mais uma vez nós entraremos na área do conhecimento, na área da neurociências, na área da programação neurolinguística. Mas o assunto propriamente dito hoje é sobre nossos filhos, sobre nossos netos. Seus filhos são ou serão líderes ou liderados? Esse é um assunto muito importante que todo pai, toda mãe, todo responsável por uma criança deve em algum momento da vida se perguntar. Então, primeiro de tudo, eu quero deixar claro que não há certo ou errado ser líder ou liderado. Todo líder, um dia, ou a grande maioria dos líderes, um dia já foi liderado. E o mundo funciona com líderes e liderados. Então a gente precisa entender o perfil dos nossos filhos e como podemos direcioná-los. A maioria dos pais que eu conheço, e eu sou pai, nós tentamos fazer com que nossos filhos, filhas, tornem-se líderes. Mas para que nossos filhos tornem-se líderes, nós pais, nós mais velhos, precisamos ensiná-los o que é um líder e o que é um liderado. Ensiná-los que não existe o certo e o errado. Mas todo pai que eu conheço, toda mãe que eu conheço, pensa, sonha em que o filho ou a filha seja um grande líder um dia. Então eu quero entrar nesse contexto com vocês hoje. Primeiro de tudo, gente, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem liderados e terem respeito por seus líderes. Como assim? Seu filho está numa sala de aula, numa escolinha, seja ensino fundamental, infantil, médio. O importante é que nós tenhamos essa consciência desde que a criança é muito novinha. A gente precisa ensinar o que é certo ou o que é errado. Então quando ela está na sala de aula, por exemplo, ela é uma liderada. O professor ou a professora é o líder. E nós temos que ensinar os nossos filhos a terem respeito pelos líderes. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos ensinar os nossos filhos a questionar. Então, se o professor ou a professora fala alguma coisa que teu filho não concorde, com o maior respeito, ele deve questionar. Mas por quê? Existem crianças que, a cada 10 palavras que elas falam, 9, 8 são por quê? Por que isso, pai? Por que isso, mãe? Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Ela precisa questionar tudo, não há uma verdade absoluta. Não é aquela coisa assim, por que digamos que eu tenha uma verdade absoluta. Isso acontece muito em diversas religiões, né? Existe uma verdade absoluta. E as pessoas não são autorizadas, elas não podem questionar por quê, de onde vem, por que está escrito isso, por que tem que ser assim, por que isso é pecado, por exemplo. E para que as crianças se desenvolvam, a gente precisa explicar os porquês para as crianças. Por que acontece isso? Por que o homem hoje é um mamífero dominante no nosso planeta e há 12 mil anos atrás não era? Porque nós aprendemos com o tempo. Nós aprendemos, antes nós éramos caçadores-coletores. Muito poucos indivíduos existiam no planeta. Nós vivíamos no leste africano e éramos presa fáceis. Por que a gente evoluiu ao ponto de ser um mamífero predominante no nosso planeta? Porque nós fomos desenvolvendo inteligência por causa desse cara aqui, do nosso cérebro, da potência do nosso cérebro. E os nossos filhos precisam desenvolver essas capacidades pensando, questionando. Então não é porque teu filho é mandão ou tua filha é mandona que ela será líder. Líderes não são
seguidos por impor coisas. Eles são seguidos porque eles mostram para os liderados os caminhos mais fáceis, mais simples, mais dinâmicos para realizar atividades. E aí eles tornam-se influenciadores. E quando o seu filho, sua filha, começa a ir para uma escolinha, ou já está ali no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo na faculdade, nós temos essa obrigação de mostrar para eles se eles serão líderes ou serão liderados. Como assim? Imagina seu filho, sua filha brincando com brinquedinhos, ou jogando um game, ou jogando futebol, e você chama e diz assim: olha, eu quero que você lave a louça, eu quero que você varra a casa, o apartamento, eu quero que você arrume seu quarto. Haverá uma resistência, certamente, porque ela está num momento de diversão. Nesse momento, você pode fazê-la ter uma reflexão. Que se ela não se tornar uma líder, quando ela crescer e for trabalhar, tudo que a empresa, o chefe dela mandar, ela terá de fazer, goste ela ou não. Então é uma reflexão muito legal. Agora, como que você faz teu filho, tua filha se tornar um influenciador? Suponhamos que ele goste ou ela goste de uma música, ou de um estilo musical, ou de um grupo musical, ou de uma cantora, ou de um cantor. Se ela guardar só para ela, o que vai acontecer? Ela vai chegar na escola, haverá crianças ou existirão outras crianças lá que gostem de outros artistas ou de outros grupos, ou seja lá do que for, e vão apresentar a ela aquele estilo musical, aquela banda, enfim, que ela começará a seguir para se sentir parte de um grupo. Agora, se ela tomar essa iniciativa, ela mostrar para as outras crianças, olha como isso aqui é legal, e incentivar essas outras crianças a gostar da mesma coisa que ela, possivelmente as crianças seguirão. Então ela terá o primeiro modelo de liderança, de influência perante as outras crianças. Então isso é importantíssimo, essa reflexão. Eu tenho estudado muito mesmo a fundo essa disciplina exclusiva, né, na área da neurociências, de como que nós transformamos as nossas crianças e os nossos jovens, como que a gente modela os nossos jovens para o caminho do bem, ensinando princípios de honestidade, de lealdade, de liderança, de comprometimento. E isso vale para adultos também. Imagine um jovem, 18 anos, 20 anos, já é um adulto. E de repente ele está junto com os amigos, ou ele está em algum entretenimento dele, e você diz para ele: olha, agora você vai parar o que você está fazendo e vai descarregar um caminhão de adubo orgânico. Ou você mesma que está me assistindo, você vai ter que descarregar um caminhão de adubo orgânico. Todos vocês sabem o que é adubo orgânico. Fezes de animal. Então aquilo cheira longe, a quilômetros. E você está encarregado a pegar um caminhão e descarregá-lo porque eu mandei. Mas você não quer fazer aquilo. Então, se você desenvolveu a liderança e tornou-se um líder na sua vida, ou seu filho, sua filha, possivelmente ele encontrará uma solução para não fazer aquilo, ele vai delegar, ele vai pagar alguém para fazer no lugar dele, mas eu não farei isso, eu quero que outra pessoa faça, eu pagarei para que alguma pessoa faça. Já vai ensinar essa pessoa a girar a economia. Agora, se ele for um liderado, ele vai obedecer automaticamente. Ele vai contra a vontade, mas ele vai fazer aquilo que o líder está mandando. Então, claro, para se tornar um líder, como eu disse lá no comecinho do vídeo, ele tem que aprender a ser um liderado, ter respeito pelo líder e aprender com esse líder. Os vários modelos de liderança que existem no mercado. No mundo, né? Não só no mercado.
Mas ele pode tirar o que é bom de cada líder e ao mesmo tempo ele descartar ou fazer o oposto do que chamamos de liderança tóxica. Eu, por exemplo, na minha vida corporativa, quando eu ainda era bancário, eu tive um líder extremamente tóxico. Extremamente tóxico. Mas nem por isso eu deixei de ser um liderado. Eu deixei de ter a lealdade. Mas eu desenhei no meu cérebro que no momento que eu chegasse na liderança, eu jamais teria as atitudes e as ações dele. Eu faria o oposto. Então, se em algum momento da minha vida eu me pego levantando o meu tom de voz, ou falando alguma coisa ofensiva para um liderado, ou para um igual, um par, ao mesmo tempo meu cérebro já diz, Ricardo, você está se comportando igual ele. E eu volto atrás, eu meço minhas palavras, às vezes eu retiro o que eu disse para eu jamais me comportar igual a um líder tóxico que eu tive no passado. E dessa forma nós temos que ensinar os nossos filhos. Se ele está vendo um líder tóxico, então olha, às vezes até o próprio pai e mãe fez alguma coisa errada, é interessante que outra pessoa vai dizer, olha, a pessoa fez desse jeito, ela impôs que a outra fizesse. Mas é interessante que você mostre o exemplo correto, como se faria corretamente isso, como que você influencia as pessoas a fazerem determinadas coisas porque elas querem. Nós seguimos determinados líderes e moldamos determinados líderes porque nós queremos, porque nós achamos que a pessoa faz o bem, ela faz da forma correta, a pessoa é acima de qualquer suspeita. Então, esse é um dos passos. O segundo passo é, faça seu filho ou sua filha modelar um líder que ela gosta, que ela admira. Só cuidado com os líderes que ela vai ou ele vai modelar. Hoje em dia na internet nós vemos muitas pessoas que dizem-se líderes, que elas têm uma legião de seguidores, mas que no fundo elas fazem um mal danado para as nossas crianças. Muito cuidado com o que seu filho, sua filha consome na internet. A pessoa que ela modelar como líder tem que ser acima de qualquer suspeita. Vasculhe a vida dessa pessoa. Veja se ela é do bem mesmo, se ela é honesta, se ela só faz o bem. Ou se ela tem pormenores que ninguém pode descobrir. Muito cuidado com isso. Mas o que eu quis dizer como essência desse vídeo é, faça essa reflexão. Seu filho, sua filha, é um líder ou é um liderado? O que você pensa para o seu filho, para a sua filha no futuro? Que ele seja um líder ou que seja um liderado? O que será melhor para ele? E em cima disso, comece a modelar todos os dias. Nesse jeito que eu estou falando. Se você quer que seu filho, sua filha seja um líder, jamais tente impor, berrando, gritando alguma coisa com seu filho. Porque isso não demonstra liderança. Você tem que educar por atos, pelo exemplo, não por palavras. Então muito cuidado, mas mostre aos seus filhos o que os líderes fazem. Mostre como ser um influenciador, uma influenciadora e não um influenciado. E nós sabemos que muito das atitudes negativas que os jovens têm hoje, ou que as crianças têm hoje, são porque maus líderes as ensinaram em algum momento da vida. Então, muito cuidado com o que seu filho consome, com o que sua filha consome. Assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros pais, com outros avós, tios, quem tem criança em casa, enfim. E vou pedir um último favor para você, se inscreve no canal, dá um joinha embaixo desse vídeo, faz um comentário do que você achou, que ajuda o nosso canal a crescer, ajuda outras pessoas também poderem consumir conteúdo de qualidade todos os dias, tá ok? Amanhã eu gravo um novo vídeo falando de um novo assunto, a gente se vê amanhã, tá ok? Um grande abraço, pessoal, e obrigado pela audiência. Tchau, tchau!